Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e como vocês devem ter visto no vídeo anterior, eu fiz uma lista do que eu considero o pior ao melhor visual que o Godzilla já teve no decorrer de todos os seus filmes e desenhos animados. E para o segundo vídeo desta nova série, eu escolhi o pterossauro gigante Rodan, um dos principais monstros da Toho, que já foi um dos maiores aliados e inimigos do Godzilla. É claro que no decorrer das décadas, o Rodan não teve a mesma quantidade de visuais diferentes que o Godzilla, mas mesmo assim eu considero que ele teve visuais o suficiente para o seu próprio vídeo, ainda mais por ele ter a honra de ser um dos únicos 5 monstros que aparecem em todas as eras do Godzilla: Showa, Heisei, Millennium, Reiwa e Monsterverse. Então, sem mais delongas, vamos logo para o que eu considero o pior visual que o Rodan já teve, que eu coloquei na posição número 8. É o Rodan do filme Planeta dos Monstros. Pois é, não é difícil imaginar porque esse é o pior visual, né? É só um esqueleto, é só o que a gente vê do Rodan nesse filme. E o pior nem é isso, na verdade. O meu problema é que esse esqueleto nem sequer se parece com o visual clássico do Rodan. Ele parece mais só um fóssil de Pteranodon genérico que a gente poderia ver num museu. Então, nem isso eles acertaram direito. Mas enfim, eu sei que esse visual poderia nem ser incluído na lista, foi mais pra ser engraçado mesmo, mas eu também senti que não podia deixar ele de fora, já que, né, tecnicamente essa versão do Rodan existe e aparece no filme. Mas não precisam se preocupar, porque a partir de agora, todos os Rodans serão em carne além de osso. Na posição 7, eu coloquei o Rodan da era Showa, mais especificamente o segundo visual, que aparece pela primeira vez no filme Ghidorah The Three-Headed Monster de 1964 e apareceu várias vezes ao longo do restante da série Showa, até um pequeno cameo no último filme Terror of Mechagodzilla. Esse visual é praticamente o mesmo no decorrer de todos esses filmes, ele quase não muda nada, além, né, de alguns detalhes aqui e ali que é de se esperar, especialmente por causa dos efeitos especiais da época, mas no geral o visual é o mesmo em todos esses filmes. Eu, na verdade, gosto bastante, porque, convenhamos, a maioria dos Rodans são bem parecidos e, no geral, eu gosto bastante dele. Mas o que me faz colocar esse Rodan no fim da lista é mais a questão do rosto dele. Na maioria das cenas, eu acho o rosto dele muito feinho, bem esquisito. Várias vezes o bico e as cristas atrás da cabeça parecem muito achatados para baixo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas isso me incomoda muito, para falar a verdade. Aquele bico bem para baixo e as cristas também muito para baixo. Então, por isso eu decidi colocar ele aqui no final da lista mesmo. E na posição 6, eu coloquei 2 visuais, na verdade, que eu confesso que estão me deixando bastante confuso. Vejam bem, eu ainda não assisti ao novo anime do Godzilla, Singular Point, que no momento em que eu lancei este vídeo, já teve 1 ou 2 episódios lançados no Japão, e eu vou esperar para poder assistir a temporada inteira mais pra frente, quando ela será lançada na Netflix. E pela minha pesquisa na internet, eu descobri que o Rodan tem 2 visuais nessa série, e eu não sei porquê. Vejam só. Tem esse visual, que parece um pteranodon um pouco mais tradicional, levemente parecido com como o Rodan se parece em outros filmes. E esse outro visual que é muito esquisito, né? Completamente diferente.
Parece alguma outra espécie de pterossauro, eu não sei apontar exatamente qual, mas eu acho difícil julgar esses visuais, especialmente porque eu não sei qual é o contexto deles. Eu ainda não sei por que existem dois visuais, é algo que eu só vou descobrir mais pra frente, então por enquanto eu só posso julgar essas imagens, que é só o que eu vi até agora. E, bem, eu achei esse Rodan bem feio, pra falar a verdade, bem estranho, e enquanto essa outra versão eu achei ok, vai. É um pouco simples demais, parece, né, um pterossauro um pouco normal demais, mas tudo bem, eu acho que é aceitável. Não sei, talvez a minha opinião possa mudar depois de ter assistido o anime, mas por enquanto é só isso que eu posso dizer mesmo. Na posição 5, eu coloquei o Rodan da era Heisei, que aparece no filme Godzilla vs Mechagodzilla 2. No geral, ele lembra bastante, né, o visual típico do Rodan, como na era Showa, mas ele tem algumas proporções do corpo ajustadas, né, como as pernas um pouco menores, que deixam ele um pouco mais aerodinâmico, por assim dizer, sabe? Mas tem um detalhe que eu realmente não consigo gostar tanto nessa versão, que é a questão de que ele tem 3 chifres formando a crista atrás da cabeça, ao invés dos 2 que é mais tradicional para o Rodan. Ele tem um chifrinho apontando para cima contra os outros 2 para baixo, e eu sinceramente acho que isso piora um pouquinho o visual dele. Mas claro que eu não poderia deixar de mencionar que durante o filme este Rodan se transforma em Fire Rodan, que basicamente ele muda de marrom para vermelho e fica um pouco mais poderoso. Eu realmente acho que a cor vermelha ajuda bastante. No geral, eu prefiro Rodans que são vermelhos ao invés de marrons. Por isso, entre o Rodan Heisei normal e o Fire Rodan, eu prefiro o Fire Rodan. Na posição 4, eu decidi colocar o Rodan da era Millennium, que aparece no filme Godzilla Final Wars. Pra falar a verdade, eu tenho alguns conflitos com esse visual. Eu realmente não acho que ele é perfeito. Eu não gosto tanto da proporção do corpo, das pernas, que são um pouco humanas demais, e eu acho o pescoço muito longo e um pouco esquisito, o que na verdade é um problema que outros Rodans também têm. Mas eu gosto muito do rosto dessa versão, né, do bico, do formato da crista. Gosto bastante também que ele é vermelho, mesmo não sendo considerado um Fire Rodan, e eu também gosto de alguns dos detalhes no corpo, como o formato dos seus espinhos no peito e da coloração um pouco amarela que ele possui também. No geral, é um visual que, apesar dos defeitos, eu considero até que bem bonito. Na posição 3, o Rodan do Monsterverse, que apareceu no filme Godzilla King of the Monsters de 2019. Essa versão do Rodan é realmente espetacular. É óbvio que ela é feita com efeitos especiais modernos, mas não é isso que realmente importa para mim. É mais uma questão de como é o formato do corpo e vários detalhes em geral. Eu realmente acho que esse visual possui os elementos que eu mais gosto, tanto da versão Heisei, como a proporção com pernas menores, asas maiores, inclusive as asas dele são realmente grandes em comparação ao resto do corpo, mas também com a cabeça que lembra muito a versão Millennium. E ele também faz uma referência muito legal ao Fire Rodan, com todo aquele fogo que parece sair de suas asas, né? Durante todo o filme parece que ele tá em chamas. E isso é um detalhe muito bacana que reforça o quanto esse visual é realmente incrível, ainda mais com a forma como ele foi utilizado no filme. Essa versão é bastante próxima de um Rodan definitivo para mim, e por isso eu realmente considero esse um dos melhores visuais que o Rodan já teve. E na posição 2, eu decidi colocar o Rodan original, que apareceu em seu primeiro filme lá de 1956.
É claro que à primeira vista pode ser difícil ver as diferenças entre esse visual e a segunda versão da era Showa, especialmente porque a maior parte do corpo é praticamente a mesma mesmo. Mas, além dessa versão ser mais avermelhada, que eu já disse ser como eu prefiro, vale notar os detalhes bem diferentes no seu rosto. Eu realmente gosto de como são os olhos dessa versão. São maiores e mais pretos, que são bem diferentes que todos os outros visuais. E, de modo geral, eu realmente gosto desse formato bem específico do bico e da crista. E claro que no filme, na verdade, existem dois Rodans, mas eles são idênticos um ao outro. Talvez com uma pequena diferença no comprimento da crista para indicar qual é o macho e qual é a fêmea, mas fora isso, o visual é o mesmo. Tá, mas peraí. Alguns de vocês já podem estar se perguntando: Fritz, você já mencionou todos os Rodans que existem nos filmes e nos desenhos? Então, quem sobrou para colocar em primeiro lugar? Pois se você está se perguntando isso, eu realmente acho que você está se esquecendo completamente da existência da posição número 1, que é o Baby Rodan. O Baby Rodan que aparece no filme original do monstro é a coisa mais fofa do mundo, com esses olhos enormes e lindos e brilhantes. Eu quero um Baby Rodan pra mim. Então é isso, essa foi a minha lista do pior ao melhor visual que o Rodan já teve. Tá, eu sei que o primeiro lugar foi meio zoeira mesmo, mas é porque eu achei que seria realmente divertido e porque, convenhamos, o Baby Rodan é muito bonitinho mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Você também pode deixar a sua própria lista de visuais do Rodan aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo! E para a sessão de comentários dos inscritos de hoje, nós temos o comentário de Liliane Santos, que perguntou: cadê o Space Godzilla na minha lista de visuais do Godzilla? Bom, eu deixei o Space Godzilla de fora simplesmente porque ele é um monstro separado do Godzilla, né? Ele não é uma versão do Godzilla, ele é outro monstro, é um clone do Godzilla. Mas já que eu não vou ter oportunidade de falar dele em nenhum outro lugar, já que só existe uma versão do Space Godzilla, então se eu tivesse que incluí-lo na lista, eu colocaria ele mais ou menos ali entre o Godzilla de 2014 e o do anime Singular Point, nas posições 21 e 22. Porque eu acho um visual bem interessante, eu gosto bastante do visual do Space Godzilla, eu acho ele bem radical, né, bem criativo. Eu gosto dessas diferenças dos detalhes do corpo dele, os espinhos nos ombros, a coroa que ele tem na testa. Mas ao mesmo tempo, né, se ele fosse um visual oficial do próprio Godzilla, eu acharia um pouco exagerado demais. E antes que alguém tente me explicar nos comentários, eu sei que o Space Godzilla é baseado no Super Godzilla que aparece em um dos jogos. E pra falar a verdade, eu realmente não gosto do visual do Super Godzilla, acho muito feio. E acho que o Space Godzilla é uma versão bem melhorada daquele visual. Mas, no geral, é isso aí. Então, caso mais alguns de vocês tenham sentido falta do Space Godzilla na lista, tá aí então o que eu acho dele. Espero que tenham gostado então deste vídeo. Não se esqueçam de deixar mais comentários aí embaixo para eu responder nos próximos. E nos vemos novamente em breve. Até mais! É o Rodan do filme Planeta das motos passando na rua e atrapalhando. Ai, essas motos na rua, cara, me deixam louco. Eu não sei se sai no áudio. Ah, mas essa foi muito alta. Vai se